noite. De modo geral, as pessoas sabem que esta vida não é tudo. Que esta vida findará com a morte. E depois da morte, nossa alma irá para algum lugar, bom ou ruim, melhor ou pior do que aqui. A maioria prefere não pensar nisso, e sim aproveitar essa vida com atividades, com diversões, com aquilo que possam nos distrair desta realidade de que a vida terá um fim, e depois desse fim, nossa alma estará em algum lugar. No entanto, alguns historiadores afirmam que na Idade Média, a maioria das pessoas não agia assim, elas se preocupavam com o seu destino eterno. E essa preocupação lhes causava uma certa insegurança. E para abafar ou tentar resolver esta insegurança, elas buscavam meios de garantir um escape da condenação eterna, um escape do inferno. Uma das maneiras era tentar construir escadas para o céu, escadas de modo figurado. Apesar de que a humanidade uma vez já tentou fazer uma escada literal para chegar até o céu. Você que tem um certo conhecimento bíblico, lembra-se de Gênesis capítulo 10, onde é relatado o episódio da Torre de Babel, que foi uma tentativa humana de fazer uma escada que chegasse até o céu. Mas na Idade Média não se pensavam em escadas literais, mas escadas figuradas que garantissem que as pessoas pudessem ascender ou subir ao céu através de boas obras, rituais religiosos ou mesmo auxílios de outros considerados mais santos, mais próximos de Deus. Inclusive, uma das crenças que norteava as pessoas era que a salvação dependia de realizações pessoais e que alguns haviam feito realizações de sobra, mais do que precisavam. Estes eram chamados de santos, e estes santos, ao morrer, foram diretamente para o céu, e então deixaram um saldo que poderia ser utilizado por aqueles que ainda não haviam morrido. Esse saldo formava um tesouro de obras excedentes, chamado de obras superrogatórias, e era administrado pela igreja, que distribuía conforme a prática da penitência ou a compra de indulgência. Aqueles que morressem em débito, isto é, aqueles que morressem e não fossem santos, eles iriam para um lugar chamado purgatório. Se você fosse cristão, já batizado, ao morrer, ainda contendo alguns pecados não pagos, você então iria para o purgatório, e o nome purgatório vem de ser considerado um lugar onde os pecados são purgados, onde a pessoa está purgando os seus pecados através do sofrimento daquele lugar, que não é um sofrimento eterno, porque um dia a pessoa termina de purgar os seus pecados e de lá ela é transferida para o céu. Mas além de purgar os seus pecados através do sofrimento no purgatório, a pessoa poderia ser ajudada pelos vivos. Então, os que estavam vivos, além de fazer penitências como rezas, missas ou boas obras, e também a compra de indulgências por si mesmas, elas poderiam também fazer em prol dos mortos que estariam no purgatório. Dessa maneira, os mortos tanto poderiam ser um auxílio, se estes mortos então fossem santos, eles estariam auxiliando os vivos que, clamando a eles, se dirigindo a eles, pedindo socorro, apelando a eles, poderiam contar então com o crédito de suas obras superrogatórias e assim ter os seus pecados abatidos, a dívida aliviada ou passar menos tempo no purgatório.
mas também os mortos poderiam ser um fardo. Então, se os mortos de sua afinidade não fossem santos, eles se tornariam um fardo. Por quê? Porque você agora, enquanto vivo, deveria lidar com os seus próprios pecados, fazer penitências, comprar indulgências para perdão de si mesmo e também fazer algo para aliviar aqueles que estariam no purgatório para que pudessem sair o mais rapidamente possível de lá. Foi contra estas crenças que os reformadores bradaram o sola Christus, somente Cristo. Desde domingo passado que nós estamos tratando dos 5 solas levantados pela Reforma, que foi um brado, então, contra erros doutrinários dentro da cristandade. No domingo passado, tratamos do sola Escritura, somente a Escritura, como fonte de verdade para a nossa fé e prática, somente a Escritura como autoridade suprema que nos dirige quanto à nossa crença e à nossa prática religiosa. Nada além da Escritura deve nortear o que nós cremos e o que nós praticamos. E hoje trataremos do sola Christus. A expressão sola vem da língua latina, porque na época da Reforma esta era a língua dominante quanto aos estudos e publicações. E o sola Christus, então, afirma que somente através de Cristo, única e exclusivamente através de Cristo, é que temos acesso a Deus. Só há um meio de chegarmos a Deus, é através de Cristo. Cristo é a única escada que pode nos levar a Deus. E uma escada construída não pelos homens, mas pelo próprio Deus. E hoje nós gostaríamos de destacar 3 verdades que enfatizam que Jesus é o único meio de chegarmos a Deus. 3 razões porque Jesus é o único meio de chegarmos a Deus. A primeira delas é que Jesus é o único meio de chegarmos a Deus, porque Jesus é o único que nos revela Deus de forma plena. Jesus, então, somente Cristo, para nos fazer chegar a Deus, por quê? Porque somente Cristo nos revela de forma plena quem é Deus. E podemos começar com um dos versículos, talvez bem conhecido das Escrituras, que eu creio que a maioria aqui saberia memorizado, que é João 14, 6, que diz o quê? Hã? Quer dizer que a maioria não sabe memorizado João 14, 6? João 14, 6, então abram lá para João 14, 6. E a partir de hoje, vocês vão saber memorizado João 14, 6. Hã? Então o que diz João 14, 6? Vamos falar o versículo completo, né? Respondendo, Jesus disse: exatamente, aqui, estas palavras de Jesus foram ditas durante os seus últimos ensinamentos antes da prisão e da crucificação. Ele estava reunido, então, com 11 dos seus apóstolos, já que Judas Iscariotes já tinha saído, e ele estava dando ensinamentos, preparando esses discípulos para a sua crucificação e sua ida aos céus. E aí um dos discípulos, Tomé, vai dizer: nós não sabemos para onde o Senhor vai. Então como é que nós vamos saber o caminho? E Jesus então responde: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Olha, Tomé, você está dizendo que não sabe o caminho, mas deixa eu dizer para você que eu sou o caminho. Eu sou o modo de vocês chegarem a Deus. Eu sou a maneira de vocês chegarem até Deus. Eu sou a verdade revelada sobre Deus. Eu sou aquele que mostra para vocês, que diz para vocês qual é a verdade sobre Deus. Eu sou a vida, a verdadeira vida, a vida que vem de Deus. Eu sou, então, o caminho, a verdade e a vida. E para não deixar dúvidas sobre o que Jesus estava dizendo, temos, então, a segunda frase. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Só há uma maneira de chegarmos a Deus. Só há um único acesso a Deus. E esse acesso é o Senhor Jesus Cristo. Não é uma igreja, não é uma religião, não é um líder religioso, não é um santo, não é uma santa. O único acesso, o único meio de chegarmos a Deus é Jesus Cristo. Única e exclusivamente Jesus Cristo. E é interessante que Jesus se coloca como esta escada que revela Deus, que traz a revelação de Deus a nós e nos leva a Deus. Veja aí João ainda, João capítulo 1. Abra aí para João capítulo 1. Em João capítulo 1, a partir do verso 43, nós temos uma narrativa de Jesus e os primeiros discípulos. Jesus se encontra com um homem chamado Felipe. Felipe era de Betsaida, mesma cidade dos primeiros discípulos de Jesus, de André e de Pedro. Então, Jesus encontra com Felipe e diz para Felipe, siga-me. E Felipe, então, segue Jesus. Só que depois Filipe se encontra com outro amigo dele chamado Natanael. E aí Filipe diz para Natanael, olha, nós encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem os profetas falaram. Em outras palavras, Filipe estava dizendo o seguinte, sabe aquelas promessas do Antigo Testamento, Natanael? Aquelas promessas que a gente está esperando, aquele Messias, aquele prometido de Deus que a gente está esperando, pois nós encontramos ele. Nós agora sabemos quem é. É Jesus, lá de Nazaré, Jesus o Nazareno, Jesus filho de José. Aí Natanael diz, será que de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Uma cidade tão pequena, uma cidade tão sem expressão, será que de lá pode sair alguém tão influente? E é interessante que Filipe não discute, Filipe não argumenta, Filipe diz o quê? Vem e vê. Está duvidando? Não está acreditando? Vem e conhece Jesus. Vem e vê Jesus, aí você vai saber se de Nazaré pode realmente sair alguma coisa boa, se de fato Jesus é o Messias prometido lá no Antigo Testamento. E Natanael topa, Natanael aceita, tá bom, eu vou ver. E Jesus então vê Natanael chegando e Jesus então diz, vejam, aí está um verdadeiro israelita em quem não existe dolo algum. Ao dizer estas palavras, Jesus está fazendo um certo jogo com o nome Jacó, que significa aquele que engana, aquele que ultrapassa. Só que o nome de Jacó, lá no Antigo Testamento, havia sido mudado para Israel, o príncipe que luta com Deus. E quando então Jesus diz para Natanael, aí está um verdadeiro israelita, aí está uma verdadeira pessoa de Israel, que é diferente de Jacó, que não tem dolo, que não tem engano. Aí Natanael leva um susto e diz, mas como você me conhece? De onde é que o Senhor me conhece? É a primeira vez que eu estou vendo o Senhor? De onde é que o Senhor me conhece? Aí Jesus diz, olha, deixa eu dizer para você, que antes de Filipe falar com você, eu vi você assentado debaixo da figueira. Você estava debaixo de uma figueira e Filipe foi falar com você e eu já tinha visto você lá. Basta Jesus falar isso para Natanael, então? Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei dos Judeus.
Não foi a argumentação de Filipe que convenceu Natanael, mas foi a revelação do próprio Jesus que convence Natanael, e agora ele também sabe. Sim, de Nazaré saiu a melhor coisa que poderia sair. Veio o Messias, veio o Filho de Deus, veio o Rei de Israel. E então Jesus diz, puxa, porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira, você creu? Pois você vai ver coisas maiores do que estas. Em verdade, eu digo para vocês, e agora Jesus não está falando apenas com Natanael, mas está falando com todos os discípulos que ali estão. Em verdade, eu digo a vocês que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O título Filho do Homem aparece lá em Daniel, capítulo 7, se referindo ao Messias, aquele que vem nas nuvens para trazer o reino de Deus para o povo de Deus. Então, se tornou um título messiânico, um título que designava o Messias prometido. E Jesus escolhe esse título, Filho do Homem, para se referir a si mesmo. Então, ele diz, a partir de agora você vai ver o céu aberto, e o Filho e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ao usar a expressão, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, Jesus está dizendo que o Filho do Homem seria como uma escada, que os anjos desciam e subiam sobre ela. Mas esta expressão de Jesus, os anjos de Deus subindo e descendo, ela já havia aparecido lá no Antigo Testamento, exatamente na vida de Jacó, aquele com quem Jesus fez o trocadilho do nome quando falou com Natanael. Abra lá para Gênesis capítulo 28. O relato de Gênesis capítulo 28 nos conta a fuga de Jacó, aquele que depois seria chamado de Israel. Jacó havia enganado seu pai e seu irmão, e agora seu irmão está com raiva e pretende matá-lo assim que seu pai falecer. Então a mãe de Jacó diz, olha, é melhor você fugir, é melhor você ir embora. Então Jacó está fugindo para a casa dos seus avós. Desde o verso 10 é dito que ele sai de Berseba. Berseba é o ponto mais ao sul, ali em Canaã. E ele está se dirigindo ao ponto mais ao norte, lá na terra de Harã, onde moravam então os parentes de sua mãe, os avós maternos dele. Então ele está indo, aí ele chega a um certo lugar e o sol está se pondo e ele precisa passar a noite. Você pode aí imaginar, visualizar um jovem que pela primeira vez está saindo de casa, pela primeira vez está enfrentando aí o mundo e não tem muita coisa, teve que sair correndo rapidamente. Então ele não para numa cidade, não sabemos se era porque ele não tinha recursos ou se é porque ele estava com medo, ele está fora da cidade, mas a noite está chegando e ele precisa dormir. E aí ele pega uma pedra para servir de travesseiro e ele se deita ali mesmo para dormir. Então você tem aí esse rapaz, certo, num lugar ermo, escuro, tendo o chão por colchão e uma pedra por travesseiro. E aí ele dorme, talvez estivesse extremamente cansado. Que você dormir no chão, tendo como travesseiro uma pedra, você precisa estar muito cansado para poder dormir. Ele dorme, mas ele sonha, e veja aí o sonho dele no verso 12. E sonhou. E vejam que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. É a mesma expressão que Jesus utiliza lá que está registrada em João 1,51. Os anjos de Deus subiam e desciam. Aqui é sobre a escada que Jacó vê. Lá, sobre Jesus.
Então, ao fazer esse uso, Jesus está nos indicando que a escada é Ele. Ele é a escada. A escada, então, que permite que Deus mande sua revelação, sua palavra a este mundo, e a escada que permite o acesso do homem até Deus. E aí é dito no verso 13 que o Senhor estava perto dele, isto é, perto de Jacó. E o Senhor então diz para Jacó: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. Então, aquela noite foi uma noite elucidadora para aquele homem, né? Mesmo tendo enganado seu pai, enganado seu irmão, Deus aparece para ele graciosamente e diz: olha, eu sou o Deus do teu avô Abraão, eu sou o Deus do teu pai Isaque, e eu quero reafirmar a minha promessa com você. Essa terra aí na qual você está deitado, eu vou dar a você e a sua descendência. Deus se revela a Jacó, Deus se mostra a Jacó através então daquela escada. Deus vem a Jacó e reafirma para ele a sua promessa. E diz então no verso 16 que quando Jacó desperta, ele chega à seguinte conclusão: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Deus havia se revelado a Jacó através desta visão. E voltando lá a João, capítulo 1, verso 51, Jesus está dizendo agora para os discípulos que Deus está se revelando também a eles, da mesma maneira que Deus havia se revelado a Jacó, agora Deus está se revelando a eles. E a escada através da qual Deus está vindo se revelar a eles é Jesus Cristo, é o Filho do Homem. É bem interessante como o apóstolo João coloca esta palavra de Jesus aqui no Evangelho, como ele estrutura isso. Então, após Jesus dizer isso para os seus discípulos, vocês agora vão ver o céu aberto e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. O que João passa a narrar a partir disso? Os milagres de Jesus. O primeiro deles, a pedra transformada em pão, não é isso? Não? A água, tem gente acordada, a água transformada em vinho. E a partir daí João narra os outros sinais. O que isso quer dizer? Quando foi que esta promessa de Jesus para os seus discípulos, vocês vão ver os céus abertos e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem, quando ela se cumpriu? No ministério de Jesus, nos milagres de Jesus, os céus se abriram e eles puderam ver Deus se revelando através de Jesus Cristo. Através de Jesus, Deus manifestou a sua revelação. E João também quer dizer para os seus leitores, quer dizer para mim e para você. Os céus também estão se abrindo para nós, quando nós lemos a palavra de Deus. Quando nós lemos isso, os céus se abrem. Deus se revela a nós através do seu Filho, Jesus Cristo. Essa é uma das ênfases de João. Ainda antes, no capítulo 1, verso 18, quando ele está falando de Jesus, ele diz o quê? Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto ao Pai é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus. O que João quer dizer com isso? Que ninguém teve um acesso a Deus a ponto de nos trazer uma revelação tão plena, tão completa de Deus como Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele único, por ser Deus também, por ser Deus unigênito, que pode nos revelar quem é Deus. A revelação de Deus, então, nos é mediada por Jesus Cristo. Jesus, então, é o único, somente Cristo,
para nos fazer chegar a Deus, porque somente Cristo nos revela de fato quem é Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, verso 27, Mateus capítulo 11, verso 27, após Jesus realizar vários milagres nas cidades ali da Galileia, e estas cidades, a maioria delas, não é que elas se tornaram contra Jesus, elas nem perseguiram Jesus, perseguição mesmo, Jesus vai enfrentar lá em Jerusalém, mas nessas cidades da Galileia não. Só que essas cidades, elas não perseguiram Jesus, mas elas foram indiferentes a Jesus. E é preciso a gente frisar isso. Não houve ali nas cidades que ele diz antes, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, não houve uma perseguição aberta contra Jesus. Jesus realizou muitos milagres lá. E eles viram Jesus realizando esses milagres. Eles viram o céu se abrindo. Eles viram Deus se manifestando. Mas eles simplesmente ignoraram. Foram indiferentes. E Jesus então fala do juízo que viria sobre aquelas cidades, que seria maior do que o juízo que veio sobre Sodoma e Gomorra, maior do que o juízo que veio sobre Nínive, porque elas tiveram uma maior revelação. E depois de pronunciar este juízo, aí no verso 25, Jesus agradece ao Pai. Jesus diz, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque o Senhor escondeu estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Só há uma maneira de conhecer Deus, é através de Jesus Cristo. Somente Cristo, sola Christus, porque só há um meio de conhecer Deus. E este meio é Jesus Cristo. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. E para encerrar esse primeiro ponto, veja lá em Apocalipse, capítulo 5, versos 4 e 5. Em Apocalipse, capítulo 5, nós temos a visão que João tem quando ele é levado até o céu, até diante do trono de Deus, e ele vê na mão direita daquele que estava sentado no trono, ele vê um livro, né? Na época os livros não eram como hoje, assim encadernados, né? Tendo páginas uma atrás da outra. Na época os livros eram em forma de rolos, os escritos eram em forma de rolos. E alguns escritos tinham selos, certo? A pessoa escrevia, enrolava aquele pergaminho e colocava um selo, de modo que só a pessoa autorizada poderia quebrar o selo e abrir. Se você é da época que se escreviam cartas, tem alguns aqui que é dessa época que se escreviam cartas, não tem? Ou não tem? Todo mundo é novinho. É? Então vocês tomem cuidado aí com a carteirinha de vacinação de vocês, porque estão bem novinhos, né? Mas se você lembra, as cartas tinham selos, certo? Isso era garantia de que aquela carta não poderia ser, aquela correspondência não poderia ser violada, que a pessoa, o destinatário é que poderia abrir aquela carta. Então, nos escritos, alguns destes escritos tinham estes selos. E João vê aí na mão direita de Deus um rolo com 7 selos, um rolo que traz uma revelação, traz conhecimento e tem 7 selos. E um anjo então pergunta, quem é digno de quebrar os selos, de abrir o livro, isso é, de poder abrir esse livro e nos dizer o que está escrito nele, e nos mostrar a revelação de Deus quanto ao futuro. E João diz que nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra,
tinha alguém que poderia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. E aí João começa a chorar, ele dizia, e eu chorava muito, porque não foi achado ninguém digno de abrir o livro, nem de mesmo olhar para ele. Então, sabe lá, você tem um livro com a revelação de Deus, com o plano de Deus sobre o que iria acontecer na terra, mas não tem ninguém que pode quebrar os selos, abrir e dizer. Então João começa a chorar e ele chora muito, mas aí vem um anjo, um dos anciãos, melhor dizendo, verso 5, e diz para João, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Quem é o único que pode abrir o livro da revelação de Deus, nos apontar o que Deus tem planejado para a sua igreja, o que Deus tem planejado para o seu povo, o que Deus tem planejado para o futuro? Jesus Cristo, somente Cristo, sola Cristo. Nosso acesso a Deus se dá única e exclusivamente por Cristo. Porque Ele é o único que nos traz a revelação plena de Deus. Nenhuma outra revelação, nenhum outro meio que não seja mediado pela pessoa do Senhor Jesus Cristo é válido. Somente Cristo, porque Ele é o único que traz a revelação de Deus. A segunda razão, que é porque somente através de Jesus é que chegamos a Deus, é porque Jesus é o único que nos salva da condenação eterna. Além de ser o único que nos revela o Pai, Ele é o único que pode nos salvar da condenação eterna. É o único que pode nos dar a salvação. E aí podemos ir para um outro versículo bem conhecido também, Atos capítulo 4, verso 12, onde estão registradas as palavras do apóstolo Pedro, quando então as pessoas questionam, as autoridades religiosas da época questionam sobre um milagre que ele, João, haviam realizado, curado um homem paralítico. E ele então responde e diz, vocês estão nos questionando sobre um milagre que nós realizamos aqui, um bem que fizemos a um homem paralítico. Então deixa eu dizer para vocês que foi em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vocês crucificaram, foi com este nome. E aí no verso 12 ele diz, e não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro. Se você está confiando sua salvação em você mesmo, em suas realizações, em suas obras, ou na sua religião, ou na sua prática religiosa, lembre-se disso, não há salvação em nenhum outro. Se é nisso que você está confiando para ser salvo, você continua perdido. Porque não há salvação em nenhum outro. Se você está confiando a sua salvação a uma determinada religião, a uma denominação, a uma igreja, a um líder religioso, a um santo ou a uma santa, você continua perdido. Porque não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro. Somente através de Jesus. Somente em
Jesus. O apóstolo Pedro faz questão de deixar isso claro, como se falar a primeira frase, não há salvação em nenhum outro, não fosse suficiente. Ele diz, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Somente Cristo. Sola Cristo, porque só Jesus Cristo salva. Somente através de Cristo nós somos salvos. E por que somente através de Cristo nós somos salvos? Porque somente através de Cristo nós temos o perdão dos pecados. Veja o livro de Colossenses, capítulo 1. Versos 13 e 14, Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14. O apóstolo Paulo aqui fala de que Deus nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Em quem? Quem é esse quem? O Filho amado, Jesus. Temos a redenção, a remissão dos pecados. A palavra redenção foi importada do mercado de escravos. Alguém era redimido quando uma outra pessoa pagava, resgatava, redimia. Pagar, aquela pessoa era escrava e alguém pagava a sua redenção, pagava o preço e a pessoa ficava livre. E a outra palavra, remissão, vem do ano da remissão, lá do Antigo Testamento. Você que conhece um pouco a lei de Moisés e os costumes ali do Antigo Testamento, lembra que havia o ano da remissão. O que acontecia no ano da remissão? As dívidas eram zeradas, canceladas. Então, alguém que havia contraído dívidas, inclusive havia vendido sua terra, havia até se vendido como escravo e durante todos aqueles anos não tinha conseguido se libertar. No ano da remissão, tudo era perdoado, as dívidas eram zeradas. O apóstolo está usando estas expressões para falar que em Cristo nós temos o quê? A redenção. A remissão dos pecados. Em Cristo. Somente em Cristo nossos pecados são perdoados. Única e exclusivamente por causa do sacrifício de Cristo. O apóstolo explicou isso melhor lá no livro de Romanos, no capítulo 3. Dos versos 23 a 25, Romanos capítulo 3, versos 23 a 25. No verso 23 ele diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, quantos pecaram? Existe alguém que não é pecador? Não. Existe alguém que conseguiu acertar o alvo da vida, que é viver para a glória de Deus? Existe? Não. E muitas vezes as pessoas pensam que pecar é roubar, assassinar e fazer estas coisas socialmente bem condenáveis. Isso também é pecado. Mas a essência do pecado é não viver para a glória de Deus. Então, alguém que vive só para si mesmo, ela já está, mesmo que ela não faça mal a ninguém, mas ela já está pecando. Por quê? Ela não está vivendo para a glória de Deus. Alguém que vive, não, eu vivo só para o meu trabalho. Eu não sou uma pessoa pecadora porque eu vivo só para o meu trabalho. Pois, viver só para o seu trabalho é o seu pecado. Porque você não está vivendo para a... Não, mas eu vivo só para a minha família. Eu só vivo para a minha família. Eu não me meto na vida de ninguém, eu não prejudico ninguém. Eu vivo só para a minha família. Pois esse é o seu pecado, porque nós somos criados para viver para a glória de Deus. Tudo mais tem que estar subordinado a isso. A minha família, o meu trabalho, tudo que eu faço deve estar subordinado a uma vida que procura glorificar a Deus. E aí diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aí no verso 24, o que ele diz? Sendo justificados. O que é isso, ser justificado? É ser declarado justo.
Você chega diante do tribunal, diante do juiz, e ali estão as provas de que você desobedeceu a lei, de que você descumpriu a lei. Ali estão as evidências. E a lei então diz que você é culpado, que você deve ser condenado. Ser justificado é ser perdoado. É apesar de merecer a condenação, você é declarado justo, declarado justificado, declarado livre das penalidades e das culpas da sua desobediência à lei. Agora note, o apóstolo diz, sendo justificados o quê? Gratuitamente, e para não deixar dúvidas, ele faz uma redundância, um certo pleonasmo, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Quanto a pessoa paga para ser justificada? Primeiro, não tem como pagar. O pecado é tão grande. São tantos pecados que nenhum de nós vai conseguir pagar. Então, sendo justificados gratuitamente, por sua graça. Isso para nós deve ser bonito, deve ser belo. Essa frase aí deve ser muito bela para nós, tá? Deve encantar, deve encher os nossos olhos. Sendo justificados gratuitamente, por sua graça. Agora veja a próxima expressão. Mediante a redenção. O que é redenção mesmo? O preço pago para libertar alguém. Foi de graça para nós, mas não foi de graça para Deus. Jesus Cristo pagou. Mediante a redenção que há em quem? Cristo Jesus. Somente Cristo. Somente Cristo. Ele pagou. Ele realizou o pagamento suficiente para o perdão dos nossos pecados. Apelar às suas boas obras, apelar à sua religiosidade, apelar a rituais religiosos, apelar a outras pessoas é dizer que o que Jesus fez não foi suficiente. Note bem que quando a gente fala que não devemos apelar a outras pessoas, a santos e santas, nós não estamos querendo desmerecer estes personagens da história. Muitos deles com vida extremamente piedosas, zelosas. Não. Nós reconhecemos em muitos deles o caráter, a fé e a piedade. Mas se o nosso reconhecimento a estas pessoas for substituindo o que Jesus fez, nós estamos, ao reconhecê-los, desmerecendo Jesus. Esse é o problema. Jesus fez o suficiente. E se eu apelo a mim mesmo, ou a uma igreja, ou a uma religião, ou a são isso, são aquilo, para ter o perdão, eu estou dizendo que só Jesus não é suficiente. Mas é somente Jesus. Somente através de Jesus. Somente Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados. E o apóstolo continua no verso 25. A quem Deus propôs como propiciação no seu sangue. Propiciação é lugar onde Deus é propiciado, onde Deus é agradado, onde a ira de Deus é satisfeita e ele não fica mais irado. E qual foi este lugar? Jesus. Jesus Cristo foi. Somente Cristo. Somente Cristo
providencia um acesso a Deus, tanto por ser o único revelador de Deus, como por ser o único Salvador, o único que perdoa os nossos pecados. Veja ainda o que diz o livro de Hebreus, capítulo 9, verso 12. Nesse livro o apóstolo mostra como, ou o autor, melhor dizendo, mostra como não precisamos mais voltar àqueles rituais do Antigo Testamento de oferecimento de sacrifícios, porque isso foi cumprido em Cristo. Então no verso 12 ele diz: e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, se referindo a Cristo. Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Quem obteve eterna redenção? Jesus Cristo, somente Cristo. Nossa confiança para nossa salvação, nossa confiança para o perdão dos nossos pecados, deve estar somente em Cristo, somente em Cristo. E novamente, concluindo esta segunda parte, vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versos 5 e 6. João escrevendo, ele diz que está escrevendo da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue, pela sua morte, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele glória e o domínio para sempre. Amém. Jesus. Foi pela morte dele, pelo sangue dele, que ele nos libertou dos nossos pecados e nos fez parte do seu reino e nos fez seus sacerdotes. Ainda Apocalipse, capítulo 5, versos 9 e 10. Um cântico celestial, um cântico entoado pelos seres celestiais, registrado aí em Apocalipse 5, 9 e 10, diz assim que eles cantavam um novo cântico dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos. Por quê? Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Cristo, somente Cristo. Somente Cristo deu a vida para pagar pelo seu pecado. Somente Cristo fez um sacrifício suficiente para pagar pelo seu pecado. Somente Cristo. Você sabe, talvez não queira enfrentar esta realidade frente a frente, mas você sabe que você vai morrer. Que mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos morrer. Não sabemos quando, mas sabemos que vamos morrer. Você sabe que tem coisas a acertar com Deus. Você sabe que é pecador. Todos nós somos. Você sabe que tem desobedecido à lei de Deus. E hoje, eu espero, se até hoje você não soubesse, que hoje você ficou sabendo que só há um jeito de você acertar a sua vida com Deus. É através de Jesus Cristo. Não há outro jeito. Não há outra pessoa. Não há outra maneira de você se defrontar com Deus e ser aceito na salvação eterna, senão através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Somente através de Cristo. Se até hoje você está confiando
que vai entrar no céu porque é um batista, ou porque fez isso, ou porque deixou de fazer aquilo, ou porque roga a fulano ou roga a cicrano. Saiba, se esta é a sua base, se esta é a sua confiança, você não vai entrar no céu. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Porque é somente através de Cristo. Somente Cristo. Somente Cristo. Sem Cristo não há entrada no céu. Sem Cristo não há salvação. Somente Cristo dá acesso a Deus, porque é o único que revela Deus e porque é o único Salvador. E terceira e última razão, somente Cristo dá acesso a Deus, porque nele reside todas as bênçãos de Deus. Todas as bênçãos de Deus só chegam a nós por Cristo. Nosso lema é: tudo por e com Cristo, e nada sem Cristo. Somente Cristo. Tudo por e com Cristo, e nada sem Cristo. Todas as bênçãos, somente através de Cristo. Veja Colossenses capítulo 2. Esse livro de Colossenses foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo a pessoas que ele nunca tinha visto. A cidade de Colossos, a igreja que ficava em Colossos, ele não tinha visitado essa igreja não havia sido fundada por ele, mas por uma das pessoas que ele havia treinado, Epáfras, e agora Paulo está preso em Roma e recebe a visita de Epáfras, e Epáfras diz o seguinte: olha, está chegando um certo ensino lá em Colossos, lá entre os irmãos, e esse ensino diz que a gente começa com Cristo, mas que existe algo além de Cristo para a gente continuar. Que existe algo mais que não está em Cristo para a gente continuar. E nesse capítulo 2, o apóstolo vai começar no verso 1 dizendo: olha, eu tenho uma grande luta por vocês e pelos de Laodiceia, a outra igreja, que eu não vi, eu nunca vi vocês, e então eu luto muito por vocês e faço isto para que o coração de vocês seja consolado e para que sejam vinculados em amor, verso 2, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para o conhecimento do mistério de Deus que é Cristo. Um dos ensinos desses hereges lá na região era: olha, tem certas coisas, tem certos mistérios que não foram revelados através das Escrituras. Tem certos mistérios que só alguns conhecem. E que vocês precisam conhecer esses mistérios se vocês quiserem ser mais espirituais, se vocês quiserem progredir na fé. Tudo bem, vocês começaram bem, vocês começaram com Cristo, mas tem alguns mistérios. Aí Paulo diz o quê? Qual é o mistério? Cristo é o mistério. Esse é o mistério de Deus. A palavra mistério, usada nas Escrituras desde Daniel capítulo 2, significa aquilo que o homem por si mesmo não pode conhecer, mas que Deus revela. Isso é mistério. Algo que o homem por si mesmo não tem acesso, mas Deus revela. E ele diz aí, qual é o mistério? Cristo. Cristo é o mistério. Aí veja o que ele diz no verso 3. Em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Onde é que está toda a nossa riqueza? Em Cristo. Onde é que está toda a nossa sabedoria? Em Cristo. Todos os nossos tesouros em Cristo. Aí ele diz: e eu digo isto para que ninguém engane vocês com argumentos falaciosos. Porque eu mesmo estando ausente em pessoa, eu estou presente em espírito, porque estou vendo e verificando a ordem de vocês e a firmeza da fé que vocês têm em Cristo. Aí no verso 6 ele diz: portanto,
assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Vocês começaram com Cristo e têm que permanecer com quem? Cristo. Nada mais, nada além. Nenhuma revelação extra, nenhum saber misterioso, não. É Cristo. Estando enraizados e edificados nele e confirmado na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. E ele repete, verso 8, tenham cuidado, para que ninguém venha enredar vocês, colocar vocês numa rede com filosofias, vãs sutilezas, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Todo conhecimento deve passar pelo crivo de Cristo. Todo conhecimento deve apontar e centralizar-se em Cristo. Qualquer conhecimento que tire Cristo do centro, que não passe por Jesus Cristo, não é de Deus. É vã filosofia, é sutileza. Aí ele diz a razão, verso 9. Porque nele habita, nele quem? Cristo. Habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele quem? Cristo. Vocês receberam a plenitude. A nossa plenitude está em quem? Cristo. É Cristo. Ele quem? Cristo. É o cabeça de todo o principado e potestade. Quem é o soberano? Cristo. Quem é o soberano sobre Satanás, inclusive? Cristo. Muitas pessoas retratam a guerra bíblica como um cabo de guerra, Satanás numa ponta e Cristo no outro, e oram um tempo. Isso não existe. Biblicamente, o único soberano é Cristo. Aí ele continua dizendo, nele quem? Cristo. Vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados com ele quem? Cristo, no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou Cristo dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos. Daqui está outra frase bela. Quantos dos nossos pecados foram perdoados? Quantos? Por causa de quem? Cristo. Porque Cristo pagou. Não foi porque você fez um determinado tanto de boas obras. Não foi porque você entrou numa igreja ou se filiou a uma religião. Não. Foi Cristo. Aí veja a ilustração bela que ele traz aqui no verso 14. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Tinha uma dívida. Você tinha uma dívida, eu tinha uma dívida. Uma dívida que jamais poderíamos pagar. E Cristo cravou essa dívida na cruz. Lembre disso. Sempre que a acusação chegar, lembra daquele pecado, lembra do que você fez, lembra do que você deixou de fazer, lembra disso que você fez errado, lembra daquilo. Sempre que a acusação chegar, volte os olhos para a cruz. Volte os olhos para a cruz. É Cristo e a obra dele. Não rebata dizendo, mas eu prometi nunca mais fazer. Mas eu nunca fiz de novo. Não. Isso não é cristianismo.
Isso não é cristianismo. Não, mas eu mudei. Não, isso não é cristianismo. Cristianismo é a cruz de Cristo. Olhe para a cruz. A dívida foi cravada lá. O escrito de dívida foi cancelado. Porque foi pago por Cristo. Somente Cristo. E aí ele continua. E ele despojou os principados e potestades, os poderes deste mundo, triunfou sobre eles na cruz. Aí verso 16. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida, bebida, dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Um dos argumentos desse ensino herético em Colossos era tentar levar os cristãos para o judaísmo, para as práticas judaicas, dizendo, precisa isso para completar a fé de vocês, precisa isso para vocês terem um poder espiritual a mais. Ele diz, não, ninguém julgue vocês por causa de comida, de bebida, ou de prática de festa, ou lua nova, ou de sábados. Essas coisas um dia foram válidas lá no Antigo Testamento, mas eram apenas sombras. A realidade está em quem? Cristo. Cristo. Somente Cristo. Então dizem, ninguém enrede vocês com isso. Não deixe que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês. Não, isso que vocês estão fazendo não é bem certo. Não, isso que vocês estão crendo não está completo. Ele diz, não deixem ninguém fazer isso. Usando pretexto de humildade, ou culto a anjos, ou novas revelações baseadas em visões. E não retendo o cabeça, a partir do qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce, o crescimento que vem de Deus. Tudo o que nós precisamos está em Cristo. Acabou. Não precisamos de nenhuma revelação extra, de culto a nenhum anjo, de descoberta de nenhuma visão nova. Porque temos Cristo. Não é porque temos a Igreja Batista. Não é. É porque temos Cristo. É Ele. É Ele. E somente Ele. É a totalidade das bênçãos. Vejam Efésios 1:3. E a propósito, Efésios será o nosso próximo livro para expormos. Trata do plano de Deus para a sua igreja, o plano eterno. E aí em Efésios 1:3 é dito, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com quantas? Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em quem? Cristo. Todas as bênçãos que nós precisamos estão em quem? Cristo. Não estão numa igreja. Não estão num líder religioso. Não estão numa religião. Estão em Cristo. É Ele. Ele é a nossa devoção. Ele é a quem nós devemos adorar. Ele é a quem nós devemos servir. Ele é a quem nós prestamos conta. É Cristo. Todas as bênçãos estão em Cristo. E para concluir, 1 Timóteo 2,5, outro texto extremamente conhecido pelo público evangélico. Porque há um só e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo. Porque foi Ele que deu a si mesmo. Somente Cristo. Chegar-se a Deus única e exclusivamente por
Cristo. Por mais ninguém. Por nenhum santo. Por nenhuma santa. Por nenhuma igreja. Por nenhuma religião. Se nós buscarmos outro meio, outro acesso, nós estamos desmerecendo Cristo. Só Ele, somente Ele, única e exclusivamente. Ele é o único mediador entre Deus e nós. Não há outro, se não for por Cristo. Se não for única e exclusivamente por Cristo, você não chega a Deus. Se não for única e exclusivamente por Cristo, você não chega a Deus. Por maiores que sejam os seus esforços, por maior que seja a sua bondade, por maior que seja a sua caridade, por melhor que seja a sua religião, por melhor que seja a sua igreja, por maior que seja a sua devoção, se não for por Cristo, sua escada é curta demais. Você não chega a Deus. Somente Cristo. Esse deve ser o nosso louvor. Esta deve ser a nossa pregação. Esse deve ser o nosso brado, com todas as nossas forças. Somente por Cristo. Tudo com Cristo. Nada. Absolutamente nada sem Cristo. Ou através de qualquer outra pessoa que não seja Cristo. Somente Cristo. Porque Ele é o que traz a revelação de Deus. Ele é o único que pode nos salvar. E porque todas as bênçãos que Deus tem para nós estão em Cristo. Se sua vida, se sua fé não está fundamentada somente em Cristo, você não chega a Deus. Somente Cristo. Tudo com Cristo. Nada sem Cristo. Somente Cristo. Amém.